Olá, queridos irmãos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos então na lição de número 10, né? Chegamos aqui desta maravilhosa revista da editora Betel. Eu espero que você permaneça até o final para assistir esta aula. Afinal de contas, é um assunto muito relevante para o nosso tempo cristão, para o nosso tempo odierno, nosso tempo de mundo que vivemos. Ou seja, estudar o Pentecoste é algo fundamental para a formação de um cristão pentecostal. E podemos até dizer que o pentecostal é um assunto brasileiro, né? Porque foi aqui que expandiu para todo o mundo. O Pentecoste brasileiro, ele é conhecido nos 7 continentes deste mundo nosso. Então, não perca esta aula e sem mais delongas, vamos direto ao ponto, ok? Então vamos lá, virando aqui a página, deixa eu voltar aqui o meu slide. Você já está acostumado comigo, sabe que aqui a gente é tudo, né? Então vamos lá, lição de número 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Foi o século do Pentecoste, né? O século XX. Foi daqui que as coisas começaram a se ajustar, a se engrenar no mundo e mais precisamente no Brasil, e daqui tomou uma proporção muito grande. Então vamos lá, o próximo tópico. O texto áureo, você sabe que o texto áureo é aquele que está cobrindo tudo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos 16, versículo 5. A verdade aplicada. Devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismo teológico, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Muito cuidado com os modismos. Sempre tem coisa nova chegando aí de modismo, né? Hoje não chamamos mais modismo no neopentecostal, mas no mundo gospel, né? Tem uma nova moda aí que é os legendários, né? Então, é produto novo para consumidor novo, mas aquele que permanece fiel na palavra de Deus e na doutrina, ele não corre atrás destas coisas, tá? Vamos lá. Objetivos da lição: reconhecer os fundamentos do pentecostalismo brasileiro, compreender a necessidade de evitar o modismo na igreja, identificar as características do neopentecostal, ok? Então, vamos mais aqui, andando. Muito bem. Após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, seus discípulos oraram e aguardaram, né, a descida do Espírito Santo, como está registrado em Atos capítulo 2. Até que se cumpriu o que havia sido profetizado no Antigo Testamento e anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja então iniciou suas atividades movida pelo poder do Espírito Santo. Assim, ao longo da história, queridos irmãos, a igreja foi impulsionada pelos relatos bíblicos e milhões de discípulos de Cristo têm buscado a experiência e a prática pentecostal. Neste tópico veremos três características da igreja primitiva que após o ocorrido no dia de Pentecoste devem estar no alicerce autêntico do pentecostalismo em nossos dias, né? Então vamos lá, Atos 2, capítulo 42, tá? O alicerce da nossa fé. Vamos aqui. Está aqui, muito bem. O tópico 1.1, não é isso? Movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Ao narrar o início da igreja, o evangelista Lucas registrou que os primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Entre os ensinamentos dos apóstolos, podemos ver a preocupação com os falsos mestres. Veja só,
esses modismos de falsos mestres já era uma preocupação lá no início da igreja. Veja o que diz aqui Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 17. Romanos, cadê você, Romanos? Tá aqui, rapaz. É que eu estou com a Bíblia nova, irmão. Se não é fácil, Bíblia nova. Até você aprender onde é que está todas as coisas, né? Então vamos lá. Romanos 16, versículo 17. 16 e 17. Cadê, rapaz? Bíblia de estudo é uma dessas. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aquele que provocam dissensões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, e afastai-vos dele. De novo, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aquele que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele, porque esses tais não servem nem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjam enganam o coração dos incautos. Então, esta preocupação, ela já era evidente desde a fundação da igreja propriamente dita, desde dos primeiros alicerces, dos primórdios da doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos também, ainda hoje, estarmos alicerçados na doutrina da palavra de Deus, né? O pastor Lorival Dias, ele faz um comentário no seu livro, bem assim: no Novo Testamento existem duas palavras gregas empregadas para a palavra doutrina. A primeira é didacalia e a segunda é didaque ou didache. Ambos significam tanto como o ensino como o conteúdo. A referência de Lucas, Lucas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, capítulo 2, 42, versículo 42, havia uma constante preocupação dos apóstolos quanto à infiltração dos falsos ensinos. Por isso o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que os levou a escrever cartas estabelecidas, fazendo surgir através delas um sistema doutrinário fundamentado naquilo que Cristo os ensinou. Então veja só, a preocupação era tanta com os falsos mestres que eles resolveram escrever cartas de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus. E dessas cartas vinham ou nasceram as doutrinas, os preceitos, a lei, como você deveria fazer, como você deveria se comportar, como você deveria se estabelecer, o que você deveria ouvir para você não entrar em ensino errôneo de falsos mestres. Então, a palavra didaque, que está lá em 2,42, é de ensino, de conteúdo. Cuidado com o ensino, cuidado com o conteúdo que são ministrados a você. Aonde você está bebendo desta água? Que água é essa? Que feno é esse? Que alimento é esse que você está se alimentando? Tome muito cuidado e faça como os irmãos bereanos. Sempre consulte a palavra de Deus para você não cair no conto do larápio, tá? Então vamos lá. Aqui ainda já andando no 1.2, né? O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão. A comunhão era uma característica da igreja. A koinonia, a comunhão, a junção dos irmãos, a participação deles, a comunidade, era uma das características e um dos alicerces que mantinha a igreja em pé. Veja o que diz aqui: o movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos,
a qual busca manter ainda hoje, seguindo o modelo de culto e ensino que caracterizam a igreja primitiva. Está lá em Hebreus 10, 24. Na história da igreja primitiva, vemos fortes traços de uma comunhão verdadeira. Isso, irmãos, era uma comunhão verdadeira, desinteressada, né? E esse padrão foi nos deixado pelos desbravadores do Evangelho como resultado da operação do Espírito Santo. Para aí, aonde o Espírito Santo está, é impossível cada um trabalhar pelos seus próprios interesses, porque o Espírito Santo, ele traz sobre a igreja, sobre a comunidade, um sentimento de comunhão e de participação, aonde todos se sentem importantes e ninguém fica para trás na obra que o Espírito Santo está fazendo, tá? Portanto, somos chamados a viver em comunhão com nossos irmãos, assim como os primeiros cristãos viviam segundo a mesma fé, o mesmo sentimento e o mesmo amor. Isto é segundo o propósito de Deus para a nossa vida, como está escrito em Salmo 183. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade é uma das características da igreja, é um dos alicerces da igreja. A comunhão é uma das características da igreja e um alicerce da igreja, pois uma igreja que vive debaixo de uma comunhão é uma igreja poderosa, é uma igreja triunfante, é uma igreja que não se cala, que não se dobra, é uma igreja que vai vencer e vai vencendo, em nome de Jesus. Então, veja só, o 1.3 diz o seguinte: o movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. Queridos irmãos, igreja que não ora é uma igreja morta. A igreja, ela tem que orar. O pastor tem que, é imperativo, tem que orar com a igreja, e ele precisa orar pela igreja e depois com a igreja. Tá entendendo? Uma igreja onde o seu pastor não ora com você, tem alguma coisa errada. Uma igreja que o seu pastor não ora por você, tem alguma coisa errada. Tudo bem que algumas igrejas têm já alguns anciãos que já não dão mais conta desse trabalho de oração, né? Mas sempre tem um encarregado de levar a igreja para a oração. Não pense que vamos alcançar a comunhão, vamos alcançar a coinonia da igreja, vamos alcançar a união sem a oração. Não é assim que funciona. Espíritos malignos perseguem e atrapalham a igreja a fim de desativar, desarticular a igreja. E a primeira coisa que eles fazem é a operação da preguiça e da desunião e da falta de comunhão entre a membresia. Aí ele se infiltra dentro da igreja, causando distrações tais que a igreja perde o foco. A igreja, ela precisa orar em comunidade, orar com o seu pastor e o pastor orar com a sua igreja, tá? Então vamos lá. A Assembleia de Deus surgiu tendo como base os princípios da oração do movimento pentecostal. Iniciado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva nos ensina que a oração é uma das coisas mais importantes na vida da igreja de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dizemos isso por entender que um dos pontos fortes do pentecostalismo primitivo foi pautada na oração de Atos 2:42. Lucas registra que a igreja orava pedindo a direção de Deus, tá? Atos 1:24. Até consagrar pessoas para o serviço mediante a oração. Vamos ver o que diz Atos 6:6. Atos 6:6. Olha só o que diz aqui Atos 6:6. Atos 6:6. A folhinha fina.
Atos 6, versículo 6. Apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Deixa eu lhe falar. Na sua igreja consagra a pessoa, separa a pessoa para o ministério sem a base da oração, sem ter consultado primeiro a Deus, a quem você deve apresentar, alguma coisa não está certa, alguma coisa errada não está certa. Por quê? Não se consagra, não se separa, não se imposta a ninguém sem a base da oração. É preciso ter a direção de Deus. É através da oração que a igreja pede a direção de Deus. É através da oração que a igreja busca o direcionamento de Deus para aquilo, para a realização do seu propósito. A igreja primitiva, ela era conhecida por uma igreja que orava. A igreja nossa, dos nossos primórdios, do início do século XX, era uma igreja que orava pujantemente e constantemente. A igreja Assembleia de Deus, um dos seus cultos mais conhecidos e mais poderosos eram os cultos de oração. Os cultos de oração na igreja Assembleia de Deus era de arrancar pica-pau do oco, meu irmão. A porta da frente não era aberta, só a lateral, e os membros entravam e choravam e cantavam louvores. As vigílias eram para pedir poder de Deus, para pedir dons de Deus. As vigílias não é essas vigíliazinhas de cantar até secar a goela, não. Era vigília, meu irmão, de oração. O crente chorava na presença de Deus. Afinal de contas, você já chorou na presença de Deus? Só você e Deus? Você já derramou alguma lágrima na presença de Deus? Querido, você não fez isso, precisa orar ao ponto de você se sentir compungido, derramar-se na presença de Deus, tornar-se um ser insignificante da grandeza que é o nosso Deus, e Ele derramar sobre você o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Ora, a igreja que não ora, o crente que não ora, ele é um crente gelado, uma igreja gelada. Somente a oração aquece o coração de um crente. Não pense que tem outro caminho, porque não tem. Você pode ouvir uma boa mensagem na internet, você pode botar louvores 2, 3 horas tocando, não vai aquecer seu coração. A única coisa que vai aquecer o seu coração é a oração. E o ato de orar é buscar uma intimidade com Deus, uma intimidade profunda. O escritor Craig Keener comenta em seu livro o seguinte: o impacto do poder do Pentecoste ao criar um novo modo de viver. No parágrafo que trata da urgência da renovação espiritual da igreja, a partir de Atos 2,4, o autor destaca que as formas de abnegação dos cristãos primitivos podiam, por vezes, beirar o ascetismo. Algo que recomendo para hoje. Então, ele ressalta as disciplinas espirituais tradicionais que os cristãos valorizam: a oração, a leitura, o aprendizado da palavra e o jejum. Queridos irmãos, leitura, oração e jejum. Jejum, leitura, oração. Você precisa jejuar, mas você precisa também orar. Você precisa orar, mas você também precisa ler. Você precisa ler, mas você também precisa jejuar. Você tem que buscar primeiro a direção de Deus. A separação com Deus, seu momento de adoração, tem que ter esse tripé: a leitura, a oração e o jejum, os três juntos para dar sustentação na sua vida espiritual. Senão, você morre espiritualmente. Quando o pastor Craig Keener, ele traz essa advertência, ele está querendo dizer o seguinte: não pense que você vai alcançar o dom de Deus se não for através da oração. Nos tempos de hoje, muitas pessoas saem por aí em busca de profeta, de profecias, e não fazem nada para receber tal coisa.
Simplesmente eles sabem que tem um movimento em tal lugar e eles vão atrás. Lá, pela misericórdia de Deus, recebem alguma coisa. E ficam no aguardo daquilo se cumprir, de uma promessa de Deus. Mas eles não pagam preço na oração e no jejum, na leitura da palavra, para que aquela palavra se cumpra na vida deles. Eles querem o quê? De bandeja. Querem de bandeja. Essas igrejas, elas transformam seus púlpitos em um balcão de negócio e os seus crentes em verdadeiros consumidores. Querido, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É enganando a si mesmo. Vamos voltar para a aula, né? Vamos voltar aqui para a aula. Muito bem. Agora o tópico 2, né? As marcas do pentecostalismo clássico. Agora aqui, queridos irmãos, já que nós entendemos que o alicerce da igreja primitiva era movido pela doutrina dos apóstolos, ensino da palavra, advertência contra os falsos ensinos, jejum e oração. Agora nós vamos para tempos mais modernos, né? Vamos aqui para as marcas do pentecostalismo clássico, né? Já de 1910 para cá, tá bom? Então vamos aqui. Deixa eu voltar. Vamos ver aqui. Um movimento que não desiste de proclamar as boas novas, né? Aleluia! A primeira marca do movimento pentecostal que destacamos aqui é vigoroso impulso para a evangelização. Eita! A evangelização. A evangelização é uma marca das Assembleias de Deus e de toda a igreja pentecostal. Toda a igreja pentecostal, ela precisa ter Marcos 16. Quer ver o que diz Marcos 16? Vamos ver aqui. Marcos. Cadê aqui Marcos? Para refrescar nossa memória. Marcos 16. Marcos 16. Está aqui, 16, versículo de número 15, 16 e 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Queridos irmãos, os missionários fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wring, ensinaram sobre a importância da proclamação do Evangelho, né? Proclamação da salvação. Eles difundiram esse princípio com grande convicção, fazendo com que as Assembleias de Deus estivessem espalhadas por todas as capitais do Brasil, em um curto espaço de tempo, por meio da proclamação do Evangelho. Olha, nota de rodapé. O avanço das Assembleias de Deus após 1911, após 1917, 1920, para alcançar a nação brasileira, foi assim, algo relâmpago, muito, muito rápido. Por quê? Porque se trabalhava principalmente a proclamação do Evangelho, a salvação de alma, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, a busca por dons espirituais. E isto alcançou, irmãos, todos os estados da Federação Brasileira. É algo assim que somente Deus pode explicar quão grande se tornou a Assembleia de Deus. Eu acredito que hoje não damos conta nem de dizer quantas unidades tem espalhada por todo o Brasil, né? O pastor Elinaldo Renovato escreve no seu livro assim: ao longo da história da Assembleia de Deus do Brasil, a obra começou pequena, mas foi crescendo aos olhos, não apenas em termos numéricos, mas acima de tudo,
em demonstração do Espírito e de poder. Ó, veja só, a Assembleia de Deus, outrora, irmãos, ela era muito fervorosa na oração e muito poderosa na oração. A Assembleia de Deus que eu conheci no ano de 1980 era algo assim extraordinário. Algo assim, quando o pastor dizia, Deus me falou, estava falado, irmãos. Ia se cumprir. Não precisava treta, nem procurar telelista, nem procurar Facebook para fazer nada. O profeta falava, estava falado, prepara que vai acontecer. Então, por quê? Era uma igreja que orava bastante. E ela cresceu nesse poder da oração. Nesse poder da oração. Tá? Vamos lá. Andar aqui mais um pouco. No dia de Pentecostes, né? A constante busca pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Atos 2:12, enchendo e batizando os crentes, tal como anunciou o Senhor em Lucas 24:49. Lembra? Lucas 24:49 e Atos 1:5. A partir daquele momento, em diferentes lugares e circunstâncias, encontramos o testemunho de indivíduos e comunidades que experimentaram o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas. Veja só, batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial, não é só ela, mas a inicial, não é só ela, é falar em línguas. Para o pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais continuam a ser atuais e relevantes para a igreja prosseguir no cumprimento da missão. Então veja só, o nascimento das Assembleias de Deus no Brasil em 1911 aconteceu depois de alguns irmãos, sob o poder do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e a profetizar, semelhante às experiências narradas em Atos capítulo 2. Tá? Então, você encontra ainda muitas pessoas que querem rebater essa verdade, principalmente pastores reformados que querem rebater essa grande verdade, mas cai por terra qualquer confronto, qualquer narrativa, porque ao longo da história, irmãos, está registrado, e o movimento pentecostal hoje é tão grande que não há como negar essa verdade. Não há como negar essa verdade. Tá? E ele está aí disponível para quem quer receber o Espírito Santo através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Tá? Então, é isto que nós acreditamos, nós cremos, e foi assim que a igreja cresceu, na busca constante pelo Espírito Santo. O pastor Eduardo Alves, em um dos seus livros, diz assim: para um pentecostal, pode-se dizer que o batismo com o Espírito Santo funciona como uma espécie de experiência sacramentalista sobrenatural. Verdade, é algo sobrenatural, pois demanda um sinal externo, não é interno, não vem dele, vem de Deus. A compreensão está relacionada à ideia de que o crente ser mergulhado, ele vai ser mergulhado no Espírito Santo por Jesus Cristo, para que possa sair dessa experiência revestido de coragem e poder para anunciar o Evangelho. Essa tônica do anúncio do Evangelho, só quem foi batizado com o Espírito Santo para ter essa ousadia de pregar a palavra de Deus. Senão, não tinha poder. E para pregar a palavra de Deus, é preciso ter poder e graça. Graça e poder de Deus. Tá? Então vamos lá. Um movimento que não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras. Por muito tempo nós fomos não é caluniado, né? É assim, chacotado, né? Fizeram chacota de nós assembleanos, que não éramos pessoas cultas, né?
como as igrejas reformadas, né? Olha, na verdade, é verdade, né? Veja só, a Assembleia de Deus é a única igreja aonde um camarada entra desviado e sai convertido, volta convertido e pode lá dentro virar um pastor. Por quê? Porque é uma igreja que desde os primórdios ela valoriza o leigo. O leigo. E muitas pessoas fez curso de teologia por correspondência. Eu ao menos fiz um do Instituto Paulo Leiro Macalão, depois fiz outro mais aprofundado, tal. Mas a Assembleia de Deus tem essa característica de valorizar o leigo, mas não é porque ele é leigo que ele vai ser leigo no sentido de ser ignorante acerca do ensino da palavra de Deus. Tem muitas pessoas no nosso seio assembleano que não frequentaram uma academia teológica, uma faculdade teológica mesmo presencial, mas que não fica atrás de nenhum outro teólogo por aí que passou 4, 5 anos estudando. Não é assim que funciona, tá? E hoje a obra das Assembleias de Deus é tão grande que nós temos a CPAD, temos a editora Betel e N editora de escritores renomados. A história mudou, mas a Assembleia de Deus tem hoje pessoas muito cultas, mas ainda continua valorizando o trabalho do leigo, daquele irmão que chegou. Nós colocamos nele uma gravata no pescoço, um paletó nos ombros, uma Bíblia debaixo do braço, um microfone e uma caixa de som numa esquina dessa daí, e logo ele coloca 20 pessoas lá dentro, e Deus vai operando, e Deus vai transformando, e ele vira uma igreja. Isto é pentecostalismo. Isto é Pentecoste. Tá? Vamos lá. A vertente teológica do pentecostalismo clássico adota um modelo mais confessional. Ora, o que é esse modelo confessional? Nós temos uma confissão de fé, feita, no nosso caso, pela nossa convenção, que diz tudo ali o que nós cremos. Cremos na palavra de Deus, cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cremos na vida do Senhor Jesus Cristo, cremos no arrebatamento da igreja, cremos, enfim, é confessional, tá? Um código doutrinário, publicado mensalmente em algumas igrejas. Nós não publicamos mensalmente, mas anualmente, né? Nas primeiras décadas, a Assembleia de Deus era considerada equivocadamente um movimento sem fundamentação teológica, que é o que eu falei com você agora há pouco. Era considerado algo assim, né, sem fundamentação. Contudo, a Assembleia de Deus crê e ensina que todas as experiências, olha só, todas as experiências espirituais devem passar pelo crivo da Bíblia. Pelo crivo da Bíblia. A ênfase dada aos cultos de ensino e à escola bíblica dominical desde sua fundação. Ou seja, nós temos 2 trabalhos nas nossas igrejas que são fundamentais para nós, que é o culto de ensino, de estudo, e a escola bíblica dominical. Apesar que a escola bíblica dominical foi criada para as crianças, mas os adultos também frequentam e têm grande aproveitamento do ensino, como esse que nós estamos ensinando aqui. Isso é feito na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um culto diferente, mais voltado para um ensino focado no estudo teológico sistemático. Mas, queridos, a história nossa mudou, né? Então, veja só, voltando aqui. Porque estudamos a Escritura e cremos nela como sendo a palavra de Deus para nós hoje, e que pregamos e ensinamos sobre o batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Afinal, a igreja continua e continuará a cumprir a missão de evangelizar, e a necessidade de continuar na edificação através da oração, do jejum e da leitura da palavra, né? Aleluia! Dá um ânimo na gente, né? Glória a Deus, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Vamos aqui então para o nosso tópico de número 3 e vamos andando, tá? O neopentecostalismo brasileiro. Agora aqui é um caso à parte, né? O neopentecostalismo brasileiro.
um problema ou uma solução. Né? Que acontece? Né? Que acontece? As práticas e os ensinos de muitos movimentos e denominações não caracterizam a identidade do pentecostalismo clássico, ou seja, a Assembleia de Deus. Como há um consenso entre os estudiosos sobre a nomenclatura que melhor descreva, usaremos o termo neopentecostal, ou seja, não tem assim um nome que a gente possa colocar propriamente, mas novo pentecostal, para caracterizar esses movimentos e denominações. Enfatizamos a diferença entre eles e o movimento pentecostal que surgiu no Brasil no início do século XX, tá? Então vamos lá, voltar aqui para o nosso slide. Os muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm de movimentos surgidos nos Estados Unidos. Verdade. A exemplo dos conduzidos por William Kenyon, que nasceu em 1867 a 1948, e Kenneth Irving Reagan, de 1917 a 2013. Esses pregadores foram a inspiração ideológica de movimentos americanos que, por sua vez, influenciaram movimentos neopentecostais. Kenyon e Reagan foram os primeiros a difundir os ensinamentos que mais tarde ficariam conhecidos no Brasil como a teologia da prosperidade. Pois bem, esses dois camaradas, eles foram os precursores, né, desse tipo de ensino da palavra de Deus, sobre a prosperidade e muitas outras coisas que foram acrescentadas nessa teologia da prosperidade. Tá. Aqui no tópico 2, a pluralidade do neopentecostal. A pluralidade da liturgia neopentecostal tem sido alvo de constantes estudos e até mesmo de debates. Né? Essa corrente teológica recorre a promessas de discursos mágicos para a resolução de problemas diversos como os relacionamentos, vida financeira e a saúde. Muitos desses cultos chamam a atenção pelos excessos cometidos nos púlpitos, os quais tomam o lugar de Cristo na pregação. Na realidade, Cristo não é mais o mais importante, mas os sinais. Pois bem, nesse novo pentecostal, o homem passa a ser o mais importante no culto. Você vai vencer, você é isso, você nasceu para reinar em vida, você nasceu para ter o melhor dessa terra, onde pisar a planta dos teus pés, tu serás dono. Determine, declare, proclame, faça tudo, profetize. Bom, nesse movimento, a ênfase dada a isso e também aos sinais, mais precisamente as profecias, né? As profecias são muito valorizadas em algumas igrejas neopentecostais, tá? Em algumas igrejas, não é regra geral, mas de acordo com o que foi ensinado pelos seus idealizadores, como Kenneth Reagan, muitas outras coisas foram colocadas dentro do movimento neopentecostal, como os vários tipos de unção, a unção do riso, a unção do animal, a unção do leão, a unção da águia, né? E a unção do riso, a unção da parede, ficar com as mãos na parede, coisas desse tipo, que na verdade eu considero verdadeiras aberrações, né? Mas, queridos irmãos, eu posso dizer, o neopentecostal ainda tem muita coisa também para se aproveitar. Tá? Vamos lá. As fontes do neopentecostalismo. Sim, nós falamos duas fontes. Nós falamos agora há pouco do Kenneth Reagan e do William Kenyon. Né? Então veja só. As fontes do neopentecostalismo. Muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm de movimentos surgidos nos Estados Unidos. Exemplo conduzido por William Kenyon e Kenneth Reagan. Muito bem. Esses pregadores foram inspiração ideológica e até mesmo teológicas, né, para esses movimentos.
do movimento da prosperidade. Kenneth Hagin é este cidadão e o Kenyon é este outro cidadão. Esses dois homens, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um grande movimento da teologia da prosperidade e atraíram muita gente para esse movimento. Quando eles chegam aqui, esse movimento chega aqui no Brasil, ele chega mais ou menos assim. Deixa eu te passar aqui. Vamos ver aqui. Eu fiz aqui uma corrente assim, uma linha do tempo, mais ou menos para você entender. Algumas fases do pentecostalismo brasileiro. De 1910 a 1940. Lembre-se que em 1910 já tinha a CCB, Congregação Cristã no Brasil. Lá, se não me engano, no Paraná, uma coisa assim. Tá? Então, as principais características de 1910 a 1940 eram cura, dons espirituais, falar em línguas, canto congregacional, ou seja, tinha o inário ou a harpa cristã, né? Evangelismo e missões. Sua teologia, a teologia de 1910, 1940, era a dispensacionalista, né? Que cria nas 7 dispensações, que são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. Consequentemente, pré-tribulacionista. Muito bem. Essa é a primeira fase do pentecostalismo no Brasil. Tá? Veja só, como as fontes vão chegar loguinho aqui. Em 1950 vem a segunda fase. Lá em 1930, uma missionária, a Aimee Semple McPherson, funda na Califórnia, nos Estados Unidos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chega no Brasil em 1950 por um dos seus missionários. Nós vamos entrar nessa história. Mas veja quem foi e onde foi. Para aí, vai ficar mais fácil. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela fez um movimento pentecostal muito grande no Brasil, principalmente com as campanhas evangelísticas. Chegavam numa cidade, chegavam num estado, passava ali 40 dias, 2 meses, 6 meses, com essas tendas aqui. Essas tendas aqui eram armadas, aqui, ó, cruzada evangelística. Isso a tenda era chamada de tenda dos milagres. Aqui muitos milagres aconteciam. Dente de ouro, libertação, cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteciam. E esse movimento se cresceu tanto que logo em seguida, ainda na década de 50, algumas igrejas vão se tornando pentecostais, chamadas então igrejas renovadas, como Presbiteriana Renovada e Batistas Renovadas, né? Isso porque foram inflamados pelo poder do Pentecoste no Brasil. Mas principalmente, por um lado, tem a Assembleia de Deus, do outro lado a Congregação Cristã e do outro lado a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, esse movimento de 1950 transformou muitas igrejas neopentecostais em igrejas pentecostais. Já em 1956, ainda nessa década de 50, né, ainda na segunda fase, né, nasce a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, né? Essa igreja aqui tinha o foco da segunda transição, curas, milagre, e ainda tinha o canto congregacional. Aqui era o pastor Leônidas. Esse servo de Deus foi muito usado, irmãos, em cruzadas, em milagres, coisas extraordinárias. Ele juntava aí, nas suas pregações, 10, 15 mil pessoas facilmente, tá? A Igreja Brasil para Cristo. Bom, já em 1957, em São Paulo, o pastor Leonel funda, outro é Leônidas, esse aqui é Leonel, funda a Igreja Cristã Pentecostal Independente.
Maravilha de Jesus, que no princípio chamava-se Igreja Cristã Pentecostal, de evangelização e cura, mas ela ficou conhecida mesmo como a Igreja Maravilha de Jesus. Ela ficou conhecida. Nessa igreja, ainda na década de 50, já no finalzinho dela, se converte um jovem chamado Davi Miranda. Este jovem aqui, ele se converte na igreja em 1900 e logo em seguida, em 1962, ele funda a conhecida Igreja Deus é Amor. Aqui ainda se guardava a doutrina da primeira fase: evangelização, proclamação do evangelho, cura divina, batismo com o Espírito Santo, milagres, enfim, até aqui ainda as coisas estavam indo. E tinha o canto congregacional, que é a harpa ou o inário, e por aí ia, tá? Já aqui em 1960, vindo dos Estados Unidos, no ano anterior, a convite das Assembleias de Deus para pregar numa convenção, Robert McAllister volta ao Brasil para inaugurar um novo período do Evangelho chamado neopentecostal. Ele funda a Igreja Pentecostal Nova Vida no estado do Rio de Janeiro. Nessa igreja se converte dois rapazes, o Romildo Ribeiro e um jovem chamado também Edir Macedo. Veja só, essa igreja, ela trouxe tudo de inovação, de diferente para a época. Tudo que é diferente. Eles colocaram projetor, colocou carpete na igreja, tinha poltrona acolchoada na igreja, e a tônica da mensagem era a teologia da prosperidade de Kenneth Hagin e do outro cidadão lá, do William, lá nos Estados Unidos. Então, ele trouxe o neopentecostalismo. Daqui em diante, muda tudo. O louvor vai mudar, as canções vão mudar, a liturgia da igreja muda. Aqui já é abandonado o inário e o cantor cristão, entram os courinhos, que nós absorvemos também. Enfim, nesse período aqui, irmãos, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Daqui vai sair a Igreja Universal do Reino de Deus. Daqui vai sair a Igreja da Graça. Daqui vai sair N outras igrejas para o movimento neopentecostal. E até mesmo algumas novidades americanas vai ser como é que eu vou dizer sem ofender, né? Algumas práticas, né, de novidade que foram incluídas logo à frente, né? Como a oração pelo copo d'água, a fitinha no braço e coisas desse tipo. A determinação que o R.R. Soares tanto usa, né? A prosperidade de Edir Macedo tanto usa. Enfim, essa teologia da prosperidade, a partir dessa igreja, ela entra, irmãos, em um novo estágio na vida da igreja. A igreja entra num novo estágio, é o então chamado neopentecostalismo, né? Os novos pentecostais. E ao longo da história, que não vou trazer toda ela aqui que não dá tempo, foram entrando outras igrejas e novas doutrinas, e as coisas foram mudando. Algumas igrejas você não pode julgar pela placa, porque você pode ir, por exemplo, numa igreja quadrangular, que ela tem lá um portal para você ser abençoado, mas você pode ir na mesma igreja quadrangular, onde ela tem uma doutrina confessional, um evangelho autêntico lá dos primórdios. Você pode ir hoje na Universal e você vai no Templo de Salomão, né? Então, enfim, não dá mais para você julgar, e nem devemos julgar, e acaba que devemos sim, para saber onde é que estamos entrando, nenhuma igreja só pela placa.
Hoje você vai numa Assembleia de Deus, aonde já não tem mais culto de oração, e às vezes é 1 ou 2 cultos na semana. Mas você já vai em outra Assembleia de Deus que ela tem uma programação centenária. Terça-feira, culto de ensino, sexta-feira, culto de oração, sábado, culto de jovem ou de senhoras, domingo, culto evangelístico. Enfim, as coisas mudaram tanto com a entrada com a prática do neopentecostalismo, a entrada do neopentecostalismo, que você já não pode mais simplesmente julgar. Você tem que chegar e sentar para saber o que você está comendo, que prato que estão lhe oferecendo para você comer, e ver onde você se adequa melhor. Mas lembrando sempre que aonde não tem a prática da oração, não tem a prática do jejum e da leitura da palavra, cuidado com esse alimento que ele pode estar estragado. Cuidado com esse alimento que ele pode estar com alguma coisa que vai lhe fazer mal. Porque nós cristãos não podemos em momento algum abandonar a leitura da palavra, o jejum e a oração. Enfim, as fontes do neopentecostalismo são tantas que não dá para nós dissertarmos todas aqui, mas você fica livre para pesquisar mais sobre o assunto e buscar. Eu fiz essa rápida linha de tempo só para você entender mais ou menos como é que foi de 1910 a 1940, de 1940 a 1950, de 1950 a 1962, de 62 até 1970, e daí explodiu o neopentecostalismo, tá? Então, Deus te abençoe, te dê a paz, shalom, shalom, até a próxima. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, se Deus assim permitir.